Salve, salve galera! Aqui é o professor Luiz, do canal Matemática for All. Nesta aula nós vamos resolver uma questão da PUC Rio de Janeiro, que é a seguinte: as duas soluções de uma equação do segundo grau são -1 e 1/3. Então, qual é a equação correspondente? Ou seja, ele me deu as raízes de uma equação do segundo grau e pede para que encontre uma equação correspondente cujas raízes são -1 e 1/3. Então vamos à resolução. É o seguinte: como na questão ele não exigiu que a minha equação do segundo grau, que o A fosse um número diferente de 1, então eu posso formar ou posso criar uma equação do segundo grau cujo coeficiente de x² seja igual a 1. Observe que toda equação do segundo grau vai ter esse formato aqui, ó, ax² mais bx mais c igual a 0. Como ele não exigiu que o A fosse um número diferente de 1, eu posso impor, tá? Tranquilamente, para essa questão, eu posso considerar que o coeficiente de x² seja igual a 1 e cujas raízes que eu vou encontrar, que é -1 e 1/3, como você viu lá acima, tá? Então, vamos fazer a seguinte comparação. Nós temos as fórmulas que calcula a soma, que é S igual a -b sobre A, e o produto, que é C sobre A. Essas duas relações nos dá a soma e o produto de uma equação do segundo grau, tá? Das raízes de uma equação do segundo grau, eu posso calcular através dessas formulazinhas aqui, ó, relacionando os coeficientes, aqui no caso o coeficiente B e o coeficiente A, para encontrar a soma, lembrando que eu tenho que usar um sinal de menos, e para o produto eu vou relacionar o coeficiente C com o coeficiente A, que é igual a 1, tá? Então, o fato de o coeficiente A, ou seja, o A se for igual a 1, vai facilitar bastante, porque nós podemos escrever esta equação da seguinte maneira, ó. Nós vamos fazer o seguinte: eu sei que a soma é -b sobre A, e eu sei que as minhas raízes da minha equação é -1, que eu vou somar com a outra raiz, que é 1/3. Então, as raízes da equação foram dadas -1 e 1/3. E eu vou somar esses dois valores, tá? Lembrando a vocês que esta soma, ela também pode ser obtida pelo valor da relação -b sobre A. Como A é igual a 1, então vai ser apenas o valor de -b, tá? Então, observe, eu vou encontrar o valor de B aqui, ó, e vou, no lugar da soma lá, quando eu encontrar a soma, eu inverto o sinal, tá? Então, vamos lá. Eu vou somar aí -1 mais 1/3, que pode ser escrito assim, ó. -1 é -3 sobre 3, tá? 3 sobre 3 é 1, que é 1 inteiro, então aí vai dar -1. Então eu transformei -1 em 1/3 e vou somar com a outra raiz, que é 1/3. Então, -3/3 somado com 1/3 vai dar -2/3. Então essa soma é -2/3. Horas, como eu sei que a soma é -b sobre A, e como A é igual a 1, vai ser -b, então já encontrei aqui o valor de B, ó. Basta trocar o sinal, tá? Porque este sinal aqui, ó, está negativo, tá? Em relação a S, que é a soma. Então, eu posso dizer que o B, vou colocar aqui de outra cor, o B vai ser 2/3, tá?
explicadinho para vocês, tá? Porque o B, a soma é menos 2/3, mas o valor de B eu devo trocar o sinal, porque naquela relação lá, ó, que eu mostrei para vocês, na relação a soma é menos B sobre A. Então tá aí o valor de B. Vamos encontrar agora o valor de C. Lembrando que o C, para encontrarmos esse valor de C, eu vou usar essa relaçãozinha aí, ó, o produto P é o produto, é dado pela relação C sobre A. Bom, mas eu tenho o produto das minhas duas raízes, que são menos 1 multiplicado, essa é uma das raízes, multiplicado pela outra raiz, que é 1/3. Menos 1 que multiplica 1/3 é menos 1/3. Este valor aqui, ó, do produto que nós encontramos é exatamente o valor de C, uma vez que o A é igual a 1, tá? Então o produto vai ser o próprio C. Então eu posso também escrever aqui, ó, que na minha equação eu posso dizer que o C é menos 1/3. Observe que no caso do C aí, ó, não troquei o sinal, tá? Permanece ali o mesmo sinal que eu encontrei para o produto, que é menos 1/3. Então vamos substituir o valor de B e o valor de C nesta equaçãozinha aqui, ó, que eu coloquei lá desde o início. Eu vou repetir essa equação e vou substituir os valores de B e de C nela para ela ficar uma equaçãozinha completa. Então vamos lá, nossa equação é x² mais bx mais c. A nossa equação é assim, ó, x² mais bx mais c igual a 0. O A nós já sabemos que é 1, tá? O A é tranquilo, foi desde o início, sabemos que o A é igual a 1. Então tem aí x² mais, no lugar do B aqui, ó, eu vou colocar o valor que eu encontrei para o B, que é 2/3 positivo, tá? Eu escrevo aqui, ó, 2x sobre 3, ou seja, 2/3 de x, mais o valor de C. Lembrando que o C é negativo, ó, é menos 1/3. Então eu vou colocar aqui menos 1/3 igual a 0, tá? Então, aparentemente a equação é esta aqui. Porém, eu tenho como eliminar aqui, ó, do denominador esse 3, multiplicando ambos os membros desta equação aí por 3. Tá? Então eu vou multiplicar por 3 para ter uma equaçãozinha aí de coeficientes inteiros, tá? O valor de A, de B e de C ser números inteiros. Basta multiplicar essa equação por 3. Então, eu vou pegar o termo x² e vou multiplicar por 3. Então, como é que ficaria? Ficaria assim, ó, 3x elevado ao quadrado. Eu multipliquei este termo aqui por 3. Agora eu vou pegar o segundo termo, que é onde tem o B, que é 2x sobre 3, e multiplicá-lo por 3. Lembrando que, como o denominador aí é 3, se eu multiplicar esse termo aqui por 3, ó, eu vou cancelar. Então vai sobrar aí 2x. Aí eu escrevo aqui, ó, mais 2x. A mesma coisa nós vamos fazer com o termo C. O C é menos 1/3. E como o denominador é 3, aí eu multiplicando aqui por 3, eu também vou cancelar e vai sobrar apenas menos 1. Eu escrevo aqui, ó, menos 1 igual a 0. E nós temos aí a nossa equação procurada. O que nós estávamos procurando é esta equação aí, ó. Aqui agora eu tenho uma equação do segundo grau, cujo valor de A é 3, o valor de B é 2 e o valor de C é menos 1. E se você procurar usando aquela fórmula resolutiva que algumas pessoas conhecem pelo nome de fórmula de Bhaskara, se você usar aquela formulazinha, você vai achar exatamente as raízes menos 1 e 1/3. Você vai achar duas raízes, tá? Se você quiser, como exercício, fazer essa atividade, resolva esta equaçãozinha aqui, ó,
e nós encontramos, que é a resposta. Resolva essa equação e você vai encontrar com certeza menos 1 e a outra raiz, que é 1/3. Tá aí, essa foi uma explicaçãozinha. Teríamos outros processos para fazer, eu poderia usar aquela fórmula da fatoração, porém eu optei em fazer desta maneira. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado desta resolução, e para que você não perca as próximas aulas, ative o sininho que está aí logo acima, se inscreva no canal para que possamos ser reconhecidos aí pelo YouTube, e não esqueça de dar o like aí, aquele joinha, aquele famoso joinha aí. Não vai dar muito trabalho para vocês, só é apertar no joinha aí. Eu espero que tenha transmitido